aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora o PET 2021. Vamos fazer agora a semana 6, a última semana aí do PET 3. Beleza? Então, já se inscreve aqui no canal, dê like nesse vídeo, comente e também compartilhe com os colegas de vocês. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal e que assim que sair o PET 4 eu vou continuar fazendo os vídeos aqui e postando toda semana. Beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal. Essa semana a gente vai falar aí da queda do Império Romano. Então, como eu sempre gosto de trazer aí algumas imagens para vocês, a gente vai ver um pouco do exército romano, dos chamados povos bárbaros, né, que eram os povos que viviam fora do Império Romano, da divisão do Império Romano e da queda do Império Romano e o surgimento de uma nova forma de organização aí, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, falar para vocês da Pax Romana. O que vai ser a Pax Romana? Vai ser o período, né, em que o Império Romano vai conseguir a sua maior extensão. Então, olha o tamanho que o Império Romano chegou, né, lembrando que o Império Romano nasceu aqui, ó, na Península Itálica, ele foi se expandindo, né? Então, vamos comentar aí o que foi essa Pax Romana. A Pax Romana é o nome que se dá a um período da história romana marcado por uma aparente paz e por uma prosperidade econômica considerável que fortaleceu o poder de Roma sobre as suas províncias, sobretudo as mais distantes. Esse período específico aconteceu durante a transição da República para o Império e estendeu-se por aproximadamente 200 anos. O significado do termo Pax Romana, escrito no latim, idioma oficial do Império Romano, é paz romana. Bom, agora a gente vai falar especificamente do período em que o Império Romano começa a entrar em crise, né? Por que ele entra em crise? Se ele era tão grande, se ele tinha tantas terras, se ele tinha um exército tão grande, por que ele vai entrar em crise? Vamos lá. O exército romano era um dos mais treinados e bem equipados da época, e para mantê-lo era preciso investir uma grande quantidade de dinheiro, que era obtida através das conquistas dos novos territórios e do pagamento de impostos pelos cidadãos romanos. Enquanto as vitórias foram acontecendo, o império continuou tendo dinheiro. Entretanto, chegou a um ponto em que as legiões pararam de conquistar novos territórios, ou a perder novas batalhas, diminuindo suas posses e riquezas. Além disso, a mão de obra usada era escravista, que era adquirida através dessas batalhas, e os soldados inimigos eram presos e usados para o trabalho na lavoura. Então, o exército romano ele era muito poderoso, só que um exército é muito caro, né? E o Império Romano ele precisava de dinheiro para manter esse exército. Como que ele conseguia manter esse exército? Ele conquistava novas terras, né? E, consequentemente, ele conquistava novas riquezas, ele também aprisionava novas pessoas para serem, né, obrigadas a trabalhar, né? Elas eram transformadas em escravos. Então, enquanto o Império Romano estava crescendo, ele estava indo tudo bem. Mas vai chegar um ponto que o exército não vai conseguir mais conquistar novos territórios. Além disso, o território já está grande demais, né? Começa a faltar mão de obra, começa a faltar dinheiro para manter o exército. Então, o Império Romano começa a entrar em crise. Então, menos conquistas, menos escravos fazem o Império Romano entrar em crise. E a gente vai ter outro fator ainda, olha só. Outro fator que levou à crise do Império Romano foi exatamente a crise alimentar. Pois sem escravizados para trabalhar no campo, a produção de alimentos diminuiu. Somado a isso, houve um grande processo de ruralização, pois muitos trabalhadores urbanos migraram para os campos, e os donos dessas propriedades rurais usavam essa mão de obra para manter suas terras produtivas. Então a gente também tem uma crise na produção alimentar, então começa a faltar alimento para as pessoas, e isso agrava mais ainda a crise do Império Romano. Bom, então o cenário já não era muito favorável, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre os povos bárbaros, né? Quem eram os povos bárbaros? Os povos bárbaros, pessoal, em resumo, eram os povos que viviam fora do Império Romano. Nesse cenário de crise, os romanos faziam alianças com povos bárbaros para manter uma boa relação comercial. Bárbaro era todo aquele que não tivesse sido conquistado pelos romanos, ou seja, era o que vinha de fora, o estrangeiro. Esses povos vinham do norte da Europa, chamados de germânicos. Havia também os povos do Oriente Médio e de outras partes da Ásia, que eram chamados bárbaros como os hunos, por exemplo. Então, todos aqueles povos que ainda não tinham sido conquistados, que viviam fora do Império Romano, para os romanos eram chamados de bárbaros, né? Era como se eles não fossem civilizados. E o governo ele estava perdendo tanto as forças que ele já não conseguia mais só conquistar esses povos. Ele tinha que fazer algumas alianças para continuar mantendo o seu poder.
nesse mapa aqui, ó, a gente tem alguns desses povos bárbaros, né? Então a gente tem suevos, visigodos, vândalos, ostrogodos, saxões, lombardos, eslavos, e a gente vai ter todos esses povos fazendo pressão no Império Romano, querendo também conquistar as terras do Império Romano. E a gente não vai ter um Império Romano forte para poder segurar esses povos bárbaros, né? E aí a gente vai começar a ter essas invasões bárbaras aí acontecendo. Bom, a gente chama de povos bárbaros, então, todos esses povos que viviam fora do Império Romano, né, eram povos que alguns deles, né, viviam de saquear outros povos, né, que eram povos que conheciam bastante táticas de guerra, né. Você tinha alguns povos que se dedicavam à agricultura também, né, então eram povos diversos, né? Um dos povos bárbaros, pessoal, que vocês já devem ter ouvido falar, eram dos vikings, né? Vocês já devem ter visto um desenho com os vikings com aquele chifre assim, né? Na verdade, os vikings não usavam aquele chapéu, viu, pessoal? Aquilo é só uma invenção da mídia, né? De Hollywood, das séries, dos filmes, mas eles não tinham. Os povos bárbaros, eles eram sim, né? Muitos deles, eles se dedicavam à guerra, eles tinham costumes diferentes dos romanos, né? Então, por isso eles eram considerados aí povos bárbaros. No século III, foi que o Império sofreu vários ataques desses povos. Os hunos decidiram ampliar seus domínios para o oeste e passaram a atacar os povos germânicos, que por sua vez também passaram a travar batalhas nas fronteiras com o Império Romano. Por conta do enfraquecimento do exército e das crises internas, os germânicos foram ganhando as batalhas e dominando os territórios de Roma, que se viu obrigada a dividir seu território em dois. Então, o imperador romano, ele pensa o seguinte, olha, eu não estou conseguindo administrar o Império Romano tão grande, eu vou dividir o Império Romano em dois. Né? Ele divide o Império Romano Ocidental, que a capital é Roma, e o Império Romano Oriental, que a capital é Constantinopla. Qual que vocês acham que vai durar mais, né? Por incrível que pareça, o que vai durar mais é o oriental, pessoal. Bom, o fim do Império Romano. Os anglos e os saxões se fixaram nas ilhas britânicas, atual Inglaterra, Escócia e Irlanda. Os vândalos dominaram o norte da África. Os lombardos dominaram a Península Itálica. Os godos se dividiram entre os ostrogodos, que também se fixaram próximos aos lombardos, e os visigodos, que dominaram a Península Ibérica, atuais Espanha e Portugal. Por último, os francos dominaram a região da Galícia, onde hoje é a França, que recebeu esse nome devido ao povo que conquistou a região. Então, óbvio que vocês não precisam decorar cada povo em qual lugar que ficou. Você só tem que entender que os povos bárbaros vão invadir o Império Romano e o Império Romano vai acabar. A gente vai ter o fim do Império Romano e a gente vai nascer uma nova forma de organização. Esses ataques e conquistas dividiram todo o Império Romano Ocidental no século IV e a população urbana se viu obrigada a se refugiar nas terras dos grandes donos de terra e a trabalhar nela como servos, em troca de proteção contra os constantes ataques. Ao longo das décadas seguintes, foram sendo formados vários reinos e a relação entre os donos de terra passaram a manter acordos entre eles, originando o sistema feudal. Então, a próxima matéria que a gente vai ver vai ser justamente o feudalismo, que é essa nova forma de organização. Por quê? Os povos bárbaros invadiram o Império Romano, as pessoas que viviam nas cidades vão começar a fugir para o campo e a gente vai ter a formação de vários reinos, né? Vários reinos surgindo aí na Europa. E a gente vai ter uma instituição que ela vai continuar existindo e vai continuar muito forte, que vai ser a Igreja Católica. Depois a gente vai ver isso nas atividades. Então, agora vamos à parte que vocês mais gostam aí. Vamos às atividades, pessoal. Vamos lá! Na número 1, cite 2 fatores que contribuíram para o fim do Império Romano. Coloquei até um de brinde aí para vocês, né? Então pode citar só 2. Falta de escravos, crise de alimentos, invasões bárbaras, né? São os fatores que vão contribuir para o fim do Império Romano. Vão fazer o Império Romano entrar em crise e depois acabar. Leia o verbete abaixo. Bárbaro. Bárbaro é adjetivo, substantivo masculino. Latim bárbaros. Há um bárbaro, estrangeiro, inculto, selvagem. Número 1. Que ou quem é estrangeiro ou não fala grego ou latim em relação aos gregos e romanos da antiguidade. 2. Que é ou quem é rude ou grosseiro, que ou quem não é considerado civilizado. 3. Que ou quem tem comportamento violento, selvagem. Com base nos significados da palavra bárbaro, responda. Existe alguma relação entre ser estrangeiro e não ser civilizado? E aí, tem, pessoal? Para os romanos, sim, né?
para os romanos, os estrangeiros eram vistos como não civilizados. Civilizados eram os romanos. Então, para os romanos, você vive dentro do Império Romano, você é uma pessoa civilizada, você é uma pessoa que conhece as leis, você conhece os costumes, você tem bons modos, você conhece a civilização. Agora, se você vive fora, você não é civilizado. 2, porque os romanos chamaram os outros povos de bárbaros, e isso, pessoal, tem a ver com uma valorização dos próprios romanos e um preconceito também com os outros povos, né? Havia uma supervalorização da cultura romana em comparação às outras. Por quê? Os povos bárbaros tinham uma cultura? Sim, eles tinham uma cultura, era diferente, mas eles tinham uma cultura. Eles tinham, por exemplo, uma religião. Vocês já ouviram falar, por exemplo, no Loki, no Thor? Eles são deuses nórdicos, que fazem parte justamente da crença, né, dos povos bárbaros. Então, eles tinham cultura também. C, hoje em dia, qual das definições mais se adequa ao conceito de bárbaro? Aí eu trouxe do próprio texto, né, esse aí, ó. Que ou quem é rude ou grosseiro, que ou quem não é considerado civilizado. Nossa, eles estão agindo como bárbaros, né? A gente usa essa expressão. Mas também, né, pessoal, a língua, ela usa a expressão de diversas formas. Quando uma coisa é muito boa, ela é muito legal, a gente pode falar assim, não, que coisa bárbara, né, de tão boa que ela é. Na número 3, a Igreja Católica surge dentro do Império Romano e se torna a religião oficial do Estado. O que acontece com a Igreja após o fim do Império? Isso que eu falei que eu ia comentar com vocês. Olha só, a Igreja Católica, que havia surgido no período em que o Império já começava a ruir, passou a fazer acordos com esses novos reinos, e a grande maioria deles se converteu ao cristianismo, mantendo o poder da igreja, que recebia favores e terras em troca dessa aliança religiosa. Então olha como que a Igreja Católica foi esperta, né? Ela nasceu dentro do Império Romano, o Império Romano acabou, mas ela continuou existindo. Por quê? Ela fez acordo com os novos, né, dominantes dali, ela fez acordo com esses povos bárbaros, e muitos desses povos se converteram ao cristianismo, né? Se converteram ao catolicismo, e aí a gente tem a Igreja Católica saindo bem forte aí do fim do Império Romano. Bom, pessoal, então, as referências que eu utilizei, caso você queira saber aí mais sobre o assunto. E é isso, pessoal. Boa semana, bons estudos. Muito obrigado para quem tem acompanhado os vídeos aí toda semana. Lembrando que na semana que vem, finalmente, eu vou conseguir fazer alguns vídeos aí fora, né, do PET. Vou fazer o vídeo da Medusa. Então, dê uma passadinha aqui no canal. Se inscreve aí para você receber a notificação. E queria mandar um salve especial aí para o pessoal que comentou, né, no último vídeo. Tive bastante comentário aí, bastante alunos aí comentando. Então um abraço aí para o Alex Souza, para o Nicolas, para o Gabriel Geraldo, para a Larissa, para a Emanuela, para o Lucas Teles e para o Vitor Augusto. Então um abraço para vocês, muito obrigado por acompanhar o canal. E é isso, pessoal. Boa semana, bons estudos e até o próximo vídeo, até a próxima semana, beleza? Valeu!